Bom, pessoal, obrigado primeiro pelo convite da Mayra, Cris, também pela presença de vocês. É sempre um prazer estar aqui. E... Como? Ah, tá bem. Mas eu falo. Então, vamos lá. Assim, esse é o roteiro um pouco da apresentação. A Mayra me pediu para dizer primeiro qual o contexto, né, de onde eu venho, para ir inserir o texto, inserir as práticas. Eu acho que isso é importante, né? Então, eu não vou falar de toda a minha atuação lá, eu vou pensar alguns aspectos e, grosso modo, eles são de duas ordens. Um é um trabalho de pesquisa e de ensino, né, na área de representações. Basicamente, é como se eu fosse professor lá da área aqui de meios e representações, é isso? Né? Nós chamamos lá desenho, tá? E lá nós chamamos de representação em linguagem, tá? Esse é o meu campo de atuação. E a gente está interessado lá em desnaturalizar as representações que nós, como arquitetos, normalmente utilizamos no nosso cotidiano, né? Seja em termos de práticas projetuais, seja em termos de leitura da cidade. Quais são os códigos, os meios que a gente usa, por que a gente usa desse jeito, por que só eles. E então a nossa ideia é ampliar esses meios e, por isso, uma interface com o campo das artes contemporâneas. Entendendo que as artes contemporâneas têm se questionado nos seus suportes, pelo menos desde os anos 60, se não antes, e a partir desse questionamento interno das suas práticas também passa a pensar o mundo de uma outra maneira. Então, tem uma dimensão problemática da arte contemporânea que nos interessa e faz com que a gente possa também pensar a arquitetura com um campo problemático. Então, a gente lança uma série de perguntas mais do que lançar respostas. Então, esse é um campo que eu vou trabalhar com vocês, é a primeira parte. E a segunda, depois do intervalo, comentar um pouquinho com vocês uma outra linha de trabalho, que é esse campo que a Mayra estava dizendo, do projeto digital ou dessas novas interfaces, seja de representação, de modelação ou mesmo de produção tridimensional física de modelos e como é que a gente pode pensar isso mais do que numa lógica de eficiência dos processos e mais, de novo, como um campo problemático para as nossas práticas, né? Como um campo de conhecimento e que traz questões para a gente pensar. Então, bom, eu sou professor lá em São Carlos, fiz a minha graduação, mestrado lá, embora o meu mestrado já seja algo um tanto inusitado, que eu fui orientado por um matemático. Então, um matemático orientando um arquiteto, pensando uma ponte entre as duas disciplinas. Eu me formei no final dos anos 90 e havia todo um debate na teoria e nas práticas de projeto, que era a questão dos diagramas em processo de projeto. E aí, então, eu percebi que na literatura toda do momento, e a arquitetura holandesa e tudo mais, estava interessado nos diagramas, mas muitos citavam a topologia, que é um campo da matemática, que é distinto da geometria euclidiana, que faz uso de diagramas. Então, eu falei, por que não então, ir para a matemática, para de lá voltar para a arquitetura, e foi isso que eu fiz. No doutorado, aqui na FAO, eu fui orientado pela Vera Palamin. E aí foi uma outra interface, foi uma interface entre arquitetura e filosofia, pensando aspectos estéticos e políticos da arquitetura contemporânea. Então, sempre me interessam como a gente, a partir dos limites da disciplina, a gente pode olhar para ela e questionar as práticas, né? Sou pesquisador desse núcleo, e esse núcleo também é um núcleo interdisciplinar, lá na arquitetura, formado por 4 professores e com seus orientandos de doutorado, mestrado e iniciação científica. Eu sou arquiteto, tenho um artista, um cientista social e um filósofo. Então, nós 4 trabalhando em comum num campo que é esse entre a produção do espaço e o pensamento social, né? E como estratégia, imaginando, assim, pensando as práticas estéticas contemporâneas na arquitetura e na arte, como a partir delas a gente pode pensar aspectos que são próprios da vivência contemporânea, né? Na graduação, eu vou falar hoje só de uma disciplina que eu ministro com outro professor, que é o Fábio Lopes, que é esse professor mais vinculado ao campo da arte.
A partir dessa, é uma disciplina de 4º ano, eu vou desdobrar como essa disciplina se desdobra num workshop que a gente realizou, que é esse workshop Zonas Liminares, também num outro módulo da disciplina, que é chamado Cartografias, Espaço mais Informação. Esses 2 trabalhos a gente apresentou na 10ª Bienal de Arquitetura de São Paulo, lá no Centro Cultural São Paulo. E como essas práticas aqui, né, essas 3, de alguma maneira elas são responsáveis por um convite que a gente recebeu aqui do Conselho Técnico da escola, da cidade, para participar do projeto Contra Condutas. Eu não sei quantos de vocês conhecem, mas é um convite que a escola recebeu do Ministério Público do Trabalho para realizar um amplo projeto cultural a partir da descoberta da ocorrência de trabalho escravo na ampliação do Terminal 3 de Guarulhos, né? Então, a partir de um termo de ajustamento de conduta, a escola é chamada e abre um grande projeto e chama alguns parceiros e aí nos convidaram para realizar um projeto de intervenção pública, né? E que está em elaboração, começou faz 2 semanas e vai até março do ano que vem. Isso eu não vou abrir um parênteses aqui, é só esse, tá? E depois nós vamos até aqui no intervalo. Eu tenho todo um trabalho lá de ensino na pós-graduação com essas 2 disciplinas, eu não vou tocar nesse assunto. Depois do intervalo a gente entra aqui na curadoria de uma exposição que eu realizei no ano passado, mas como ponte entre uma coisa e outra, eu vou mostrar para vocês um exercício que a gente realizou com alunos de 1º ano, na disciplina Informática Aplicada à Arquitetura, introduzindo, é uma disciplina que seria, entre aspas, para ensinar software, mas a gente se recusa a isso, e a gente lança uma prática projetual, com uma série de problemáticas, e que eles, em paralelo, a partir de alguns insumos muito básicos da interface, que eles mesmos vão buscar em templates e tudo mais, eles conseguem realizar o trabalho todo, né? Então, é mais uma prática de ensino a partir de problemas do que a partir de um roteiro de ações a serem seguidas. Então, esse é o mapa, tá? Do que a gente vai fazer. Então, essa disciplina, Linguagem da Arquitetura e da Cidade, ela está posicionada, é aquele quadrado preto na estrutura do curso. O nosso curso tem os 4 anos, mais o TFG, que lá ainda é chamado teimosamente de TGI. Nós temos 4 áreas no curso: área de projeto, teoria, história, representação e linguagem e tecnologia, né? Então, a disciplina é o cruzamento do 4º ano, que está pensando, tem uma transversalidade na arquitetura e urbanismo contemporâneos, a partir do campo da representação e da linguagem. Então, eu já antecipei um pouco a vocês, o campo de atuação dessa disciplina é as convergências entre arte, arquitetura e cidade pós-anos 60. O que a gente está pensando aqui? Teve toda uma ampliação dos suportes, das práticas, dentre outros temas. Vocês vão ver aqui um exercício que a gente elabora a partir da noção de campo expandido, da escultura, da Rosalind Krauss, né? E também a gente percebe alguns campos de sobreposição entre disciplinas, há práticas arquitetônicas que estão na interface com a arte, com o cinema, há um transbordamento disciplinar e nos interessa captar isso também, né? Então, essa é uma estratégia da disciplina. E ela tem, então, se orientado, né, pelo mapeamento de conceitos que são próprios desse tempo, que não são próprios, por exemplo, da modernidade e por aí vai, não é? Então, tem um lance... Essa disciplina ela é muito pensada, isso é muito interessante, a gente normalmente pensa a disciplina a partir de conhecimentos consolidados, né? Então, eu ensino aquilo que eu sei ou eu ensino aquilo que é canônico. A gente tem tentado, e não é a disciplina toda que a gente consegue fazer isso, mas a gente tem tentado olhar para a disciplina, para o ensino, como um processo de pesquisa. Então, nesse sentido, coloca o professor também numa zona de risco, né? Porque você se coloca uma série de perguntas e coloca perguntas também para os alunos e vamos construir juntos essas reflexões, mais do que trabalhar com uma série de
de aspectos que são dados e o aluno passa a reproduzir esses conhecimentos. Outro dado importante é uma disciplina de ateliê, teórico-prática, e, na verdade, a gente inverte a lógica e faz com que ela seja uma disciplina prática-teórica. Significa o seguinte: a gente não lança a teoria primeiro para que o aluno ilustre com o seu trabalho, né? Eu acho que é como se a gente, por exemplo, tivesse numa exposição, lesse primeiro o texto do curador e depois visse a obra, né? É como se a obra virasse a ilustração de um pensamento. A gente tem procurado inverter. Vê a obra primeiro, né? Esse contato com o fenômeno primeiro, e depois você vai construir. Primeiro você constrói as suas relações com ela, a sua interpretação, e aí depois você vai para outros autores e você volta para a obra. Então, num processo circular, mas que começa com a apreensão do fenômeno. Isso para não apequenar, né, a prática. Bom, e a gente parte de uma estratégia que é a ideia da montagem. Então, vamos lá. A gente está numa disciplina de representação em linguagem. Eles não respondem para nós como numa disciplina de teoria via desenho, via textos, né, teóricos e tal, essa dimensão discursiva. Eles não respondem para nós também em projeto, como, por exemplo, né, então é dado um terreno, um programa e assim por diante. Então, você tem as representações codificadas da arquitetura. Aqui eles respondem para nós a partir de um campo ampliado de representações, e que tem uma regrinha aí que é o seguinte: é a ideia da montagem. A hora que eu começo a associar as coisas, 1 mais 1 tem que dar 3. Então, eu junto algo com outro algo, e na associação entre as coisas tem que aparecer um novo, aí que não seja simplesmente a junção dos dois elementos anteriores. Uma lógica da disciplina básica é a seguinte: o que a gente chama de disparadores. É uma disciplina, como eu disse a vocês, prático-teórica. Nós trabalhamos muito em ateliê, e a partir do resultado dos trabalhos é que nós trazemos teorias, referências para adensar a leitura sobre os trabalhos, né? Ou até adensar o processo de elaboração dos trabalhos. Então, a gente poderia imaginar aqui os suportes, né? Desde os suportes mais conhecidos, né, do nosso métier. Só que a gente abre, por exemplo, para xerox, colagem, produção gráfica, produção de objetos, instalações, ambientes, site específico, vídeo e tantos outros, tá? E a gente faz uma referência ao fenômeno urbano como estratégia de entrada segundo essas 3 lógicas. Por exemplo, a primeira é a experiência do lugar. Eu acho que isso também é muito comum dos cursos de arquitetura. Quando a gente vai intervir num lugar, a gente vai lá visitar esse lugar, né? Segundo, leitura de textos, né? E a terceira, palavras-conceito. Então, a gente lança uma palavra, vamos lembrar, é uma disciplina de 4º ano, então é uma disciplina que trabalha com um campo muito aberto de proposições, e já imaginando que o aluno tem uma maturidade para recortar o problema do seu trabalho. Então, lá no começo, a gente trabalha com propostas, né, o 1º e 2º ano, propostas muito mais restritas, com lógicas muito bem recortadas, e o desafio é o aluno gerar variabilidade dentro de um número restrito de regras. Então, ele está seguro num campo. À medida que ele vai amadurecendo, a gente vai ampliando, e chega um momento em que a gente dá uma palavra para ele, ele tem que conceituar o que é isso, tem que traduzir o que é isso, e tem que dizer qual é o suporte com o qual ele vai trabalhar na sua proposta. Então, vamos lá para alguns exemplos, tá? Eu vou passar alguns exemplos rapidamente de como essas lógicas operam, dos disparadores, e depois a gente vai entrar em trabalhos propriamente dito. Então, aqui a gente tem esse disparador 1, que a gente chamou de experiência do lugar. São Carlos é uma cidade de 220 mil habitantes, dá para a gente inscrever a cidade quase toda num quadrado de 10 por 10 quilômetros, né? E tem uma avenida central, que é a chamada Avenida São Carlos, que tem 7 quilômetros de comprimento, e a proposta aqui era, então, a partir da experiência do lugar, né, realizar objetos. Então, a gente tinha objeto mais a experiência do lugar.
O que esse grupo propõe? Né? Eles fazem uma deambulação pela avenida, né? E percebem uma questão, né, um recorte. Qual é o recorte que eles fazem da experiência do lugar? Né? É a variabilidade das texturas do piso, né? Das várias calçadas e tudo mais. Então, eles optam por trabalhar com uma massa de argila nesse quadrado de 10 por 10, né? E vão imprimindo na cidade, tá? Vão gerando, aqui a fotografia não ajuda muito, mas vão gerando diversas texturas muito ricas e que, em certo sentido, parecem em escala plantas de cidades imaginárias. Eu posso olhar tanto como resultado de uma pegada, mas posso também mudar a escala e imaginar desenhos urbanos. Como tem essa dimensão tátil aqui, eles replicam essa dimensão tátil na legenda. O que é essa legenda? Ela é a latitude e longitude desse ponto escrito em braille, né? Então, eu tenho um trabalho que é inteiro tátil, né? E que faz essa associação aqui entre relevos. Eu tenho a recuperação desse ponto numa posição específica da cidade. E isso tudo exposto no ateliê, um ao lado do outro. São placas aqui de 20 por 20. Bom, por exemplo, vejam, é a mesma proposição, tá? Também a experiência do lugar, é o mesmo contexto lá. E aí, o que eles fazem? Eles vão pegar um caráter que é popular, né, do comércio popular da cidade, que é esse material aqui que se faz fuxico. Vocês conhecem fuxico? Né? Esse modo de produção têxtil bem popular, assim, tradicional. E eles fazem um objeto pendurado na sala, que é basicamente conectar as duas pontas da avenida, né? Ela, numa ponta, tem um caráter sacro, e na outra ponta ela tem um lugar de burburinho da cidade e tudo mais, né? Então, eles fazem quase que uma maquete, né? Uma reinvenção de uma maquete, um modo distinto de representação da avenida. Aqui, também pela experiência do lugar, foi um tempo que a gente pegou o restaurante universitário, que está muito próximo do cotidiano deles, e esse grupo trabalhou com vídeo, né? Toda uma lógica disciplinar que está colocada indiretamente nesses ambientes de processamento de massa. Quase que a ideia do não lugar do Marc Auger, né? Esses lugares em que eu entro, eu tenho um caminho a seguir, eu não tenho muito... são raros os momentos de apropriação, na verdade eu estou seguindo uma programação da arquitetura, né? Então tem essa estética de câmera de vigilância, né? E com a cronometragem do tempo aqui, seguindo no vídeo todo. E esses quadros eles vão mudando e você vai pegando desde situações que são mais gerais até situações mais focadas e de detalhes, né? Quer dizer, se a gente pedisse para que eles fizessem desenhos de observação ou fotografias desse espaço, né, a gente percebe que elas não dariam conta de um universo mais crítico e discursivo que a gente conseguiu, né, que eles conseguiram extrair a partir de uma estética né, que a gente chama em arte de apropriação. Esse é um grupo de trabalhos feitos a partir de um campo que a Rosalind Krauss discute nesse texto, a escultura no campo expandido, em que eles vão fazer trabalhos em volta da escola. Esse aqui é o prédio da pós-graduação, aqui é o prédio dos professores. Então, eles encontram lá um lugar que é muito estranho, tem uma topografia bem irregular, e esse trabalho, então, ele parte, né? Se a gente for lembrar aqui desse texto, ela vai criar um outro mapa da ampliação da escultura, e imaginando, por exemplo, que esculturas, lugares demarcados podem ser, ou lugares assinalados, né, podem ser
práticas escultóricas. E aqui, então, eles se apropriam das cadeiras das salas de aula e vão alterando os pés, a altura dos pés, e eles criam um plano horizontal aqui, né? E vão estruturando essas cadeiras a partir de eixos que não são tão visíveis lá. Você não percebe que os eixos de um edifício com o outro é possível articulá-los, né? Aqui também um trabalho seguindo esse mesmo disparador. Esse é o edifício, esse é um pátio que está do outro lado daquele que a gente viu. Ele tem um ângulo que é impossível de medir, vamos chamar assim, ele não é explícito qual é o ângulo. Então, essa equipe ela trabalha com essa geometria do pátio, quase que desenhando uma bissetriz aqui, que é feita do seguinte modo: eles compram um rolo de papel craft, e eles soltam esse rolo aqui e deixam durante uma semana sobre a grama. E aí o que acontece é que passa a haver um processo de gravura, né? A grama não recebe sol, e aí ela fica com essa cor aqui amarelada, desenha essa geometria temporariamente, e aí depois eles vão fotografando o trabalho até a hora que ele some, né? Então, um pouco essa ideia de que eu posso pensar a gravura como um processo de produção de escultura. E estão lidando com algo que é muito presente o tempo todo no imaginário de projeto, a ideia de eixo, geometria, quer dizer, como eu posso deslocar essas concepções para um trabalho desse tipo. Aqui, ainda na mesma linha, esse grupo resolveu marcar todas as grelhas do prédio com essas esculturas de gelo, né? E aí elas acabavam criando esse tipo de situação de apropriação do espaço que não se verifica no cotidiano, né? Chamavam não só atenção para essas grelhas, para uma infraestrutura de circulação de água no prédio, mas também criavam esses eventos, né? O que é interessante, só para citar, é que não são produções hollywoodianas. Os alunos, a escola não patrocina, os alunos não têm dinheiro, então tem uma inventividade aí que é de lidar com a precariedade dos meios. Todos os trabalhos usam, né? Então a gente diz o seguinte: olha, precisa ter muita inteligência no começo para depois a execução física ser mais simples, né? Então aqui no caso o que eles pegaram foi, bom, elas já eram bem grandes, tá? Elas já estão aqui, já estavam aí escorrendo. Mas essas bexigas grandes de festa de aniversário de criança encheram de água e colocaram, emprestaram o espaço em freezers dos botecos em volta da universidade. É muito. Mas eles são botequeiros, então não tem problema. E aí cada uma tinha uma forma, um desenho, então tinha essa coisa. Bom, a gente está num campus que tem um instituto de física, de química, de computação, então vira e mexe aparecem uns materiais estranhos, assim, que eles vão num laboratório, pedem para usar e tal. A palavra conceito é um outro disparador. A gente lançou para eles uma discussão sobre limites e fronteiras, né? E, nesse caso, a gente sai para fotografar a cidade. Essa aluna, a Fernanda Sacano, ela se interessou por esses fios, esse sistema de sinalização, né? Essa rede que é feita de postes, fios e semáforos. Essas fotografias, isso era uma regra para todos, elas têm que ser xerocadas em vários tamanhos, com várias texturas, pensando que o próprio meio técnico ele não é neutro, como é que eu incorporo o meio técnico na produção estética. E aí, então, essas colagens, cada um fazia uma colagem com as suas fotos, e aqui o que ela encontra é uma fotografia lá David Hockney, né? Que é essa fotografia, esse fenômeno que está para além do quadro fotográfico, como o Hockney produz. E a gente tem aqui quase que uma ideia de, né, uma rede que não tem um limite, né, que não tem um desenho claro, uma rede de vias e tal. Então, tem quase assim, é o primeiro exercício da disciplina, a gente chama de esquentamento, né? Então, é um exercício rápido, que eles saem para a cidade, fotografam, na semana seguinte trazem xerox,
a gente faz montagens em cima da prancheta com durex e já põe na parede, né? Só para eles perceberem que a partir de uma situação muito rápida é possível ter reelaborações desse tipo. Esse é um trabalho, é um ambiente feito numa das salas lá da escola. Eu sempre digo que é muito bacana uma escola de arquitetura ter um cubo branco para exposição, mas também ter uma caixa preta para favorecer trabalhos desse tipo, que você pode mexer com luz, né? Então, a partir de fluxos dessa ideia, os alunos montam um ambiente que, de portas fechadas, tinha esse caráter, trabalhando com as 3 cores de LED, né, primárias, com marmitas, né, onde estavam as luzes, e em cada uma das cores tinha um sistema de fluxos urbano, né, seja transportes tinham subsistemas aqui, ó, pessoas, mercadorias e informações, né? E era muito interessante ver isso no espaço. Quer dizer, então tem toda uma discussão que eles elaboram, né? Uma pesquisa de material e o domínio da criação de um ambiente que, né, tensiona com esses ambientes expositivos. Esse é um trabalho também na mesma linha. É interessantíssimo assim, a inventividade deles. É muito simples, são garrafas PET com aqueles bastões de festa, de aniversário, de casamento e tudo mais, colocados dentro de uma tinta látex aguada, né? Então você abre o bastonete, ele começa a emitir luz, só que a tinta látex aguada, ela imanta, né? E vira essa lanterna aqui. Num grid, numa sala fechada, uma coisa que era muito bacana era pensar, bom, essa imobilidade toda, né, para tratar desse tema. O que era muito legal é o seguinte, é que a mobilidade, os fluxos aconteciam na retina, por pregnância, né? Então eu estou lá parado, vendo essa luz sendo emitida, a hora que eu pisco e arrasto, eu arrasto o objeto, né? Então era um trabalho simples e muito efetivo, né? Bom, então essa é a lógica geral, disparadores que são suportes, mais formas de aproximação ao fenômeno urbano. Até aqui tudo bem? Assim? Isso é 4º ano, né? É uma disciplina chamada Linguagem da Arquitetura e da Cidade, né? Olha, esses exercícios, eles podem, os primeiros, desde duração assim, de 3 semanas até 1 mês ou 1 mês e meio, né? O semestre tem 4 meses, a gente procura trabalhar com 3 a 4 exercícios, né? E é o ideal. Mas a gente adota uma relação dialógica, assim, no seguinte sentido. A gente tem um programa, mas que a gente tem liberdade também. A gente percebe que o trabalho não foi tão legal, a gente adota aquela entrega como uma pré-entrega. E a gente pede uma reelaboração para outra semana para subir. E aí, então, a gente vai fazendo uns ajustes, assim, né? Tá? Bom, então, assim, dentro dessa dinâmica geral, eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos. Esse aqui, ele é um desdobramento da disciplina, mas ele foi feito de maneira mais concentrada, com a participação de um artista espanhol, que é o Antoni Muntadas, que é professor do MIT, também professor da Escola de Veneza, e ele tem uma relação histórica com o Brasil, e nesse momento ele estava interessado em estudar o fenômeno dos condomínios fechados, porque ele tinha sido comissionado aqui pela Pinacoteca de São Paulo para produzir uma exposição e uma obra, não sei se vocês puderam ver essa exposição, e a obra chamava Espaço, Informação, Controle, né? Ele está sempre interessado em como mídias e espaços, né, elas são mecanismos de controle e de produção de comportamento. E, nesse caso, a arquitetura entra para ele aí nessa chave como a arquitetura
quando a gente projeta um espaço, indiretamente a gente está projetando comportamentos, né? Então tem uma dimensão que é bacana, mas também tem uma dimensão problemática, e essa dimensão problemática que interessa para ele tocar. Então a gente já tinha um contato prévio, a gente falou, olha, então vem para cá, a gente faz um workshop, e toda a parte de preparação dessa obra, ele fez lá conosco, e a gente fez um estudo sobre o fenômeno dos condomínios fechados, e que é um fenômeno, a gente não precisa explicar, mas ele está no interior inteiro, né? É impressionante como isso está produzindo cidade hoje, já há algum tempo, mas está produzindo cidade. O foco dele era trabalhar aqui com o Alphaville, mas toda a pesquisa de campo, que é muito correlata, ele fez lá conosco, né? Então a gente partiu do caso da cidade de São Carlos. Esse é um catálogo. Eu tenho, acho que tem inclusive aqui na biblioteca da escola, e tem um PDF também que eu posso disponibilizar para vocês. Aqui são estilos de um filme que eu fiz, chamado 5 Minutos de Muros. Isso é lá em São Carlos, então você pode andar numa rua e ter essa paisagem, né? Então é a apresentação do catálogo, aqui fotos de situações da cidade. Aqui parece um pouco que a gente está chegando a cavalo numa cidade medieval, né? Parece um pouco isso. Então, é muito interessante que a gente tenha essa relação aqui, que é essa pré-cidade e a pós-cidade, e a cidade que podia ocorrer está no intervalo que não existiu, né? Aqui, situações de a cidade, transporte ferroviário, que vai vai lá do centro-oeste com soja para o Porto de Santos, e condomínio. Então, esse tipo essas lógicas justapostas, né? Bom, e todos esses detalhes que, né, tipos de arquitetura e tudo mais, isso para perfazer um contexto. Essa é a cidade de São Carlos, no Google Maps. Bom, esqueci de dizer. Então, esse é um trabalho que a gente fez na escola, um workshop de 2 semanas, com o Montadas. A gente depois avança mais 2 semanas reelaborando os trabalhos, numa parceria com o SESC de lá, e isso vira uma exposição no SESC. E esse aqui é o catálogo da exposição, né? O que vocês estão vendo aí é a área de condomínios fechados na cidade. Tá? Essa área não é toda ainda condomínio fechado, mas ela é de um único proprietário. Esse trecho aqui já é condomínio. Então, se a gente imagina que 7 metros de comprimento da Avenida São Carlos, que eu disse a vocês, eu tenho quase a mesma extensão. Quilômetros, isso, obrigado. E aí, então, vamos para alguns trabalhos. Bom, esse grupo aqui resolveu trabalhar com apropriação do banco imobiliário, né? Esse é então, a criação de um objeto. Eles fizeram a caixa, reelaboraram as regras, compraram peças em lojas de R$ 1,99, de modo a que você possa, a partir da estratégia do jogo, né, explicitar o absurdo dessa lógica de produção da cidade. O que está acontecendo aqui? Bom, as regras estão aqui, o tabuleiro, são momentos do jogo. Esse jogo foi reproduzido, acho que 5 unidades. Ele foi utilizado pela mediação do SESC com as crianças durante a exposição, né? Basicamente, a lógica é a seguinte, dinheiro, como a lógica do banco imobiliário, primeiro eu compro a terra, eu cerco ela, tá? Coloco segurança, coloco câmera, e aí coloco a área de lazer, né? Aí a gente vai jogando, se eu caio no teu terreno, eu vou para a cadeia, que está aqui. E se eu caio de novo, eu sou reincidente, eu saio do jogo. Tá? Então, a ideia do cidade imóvel tem uma dupla conotação aqui. A ideia é de que a cidade ela é feita a partir de negócios imobiliários, mas é uma cidade, é um jogo que tende à imobilidade. Significa que todos os jogadores não têm mais para onde ir, porque a cidade está toda, né, dividida, cercada, fragmentada, e o jogo não tem vencedores, né? Acho que eu dou. Pode ser. Obrigado.
Esse é um trabalho chamado Sem Condomínios, brincando com a ideia de condomínio sem domínio. Eles basicamente produzem 2 camisetas e depois também mais em série, que vão ser distribuídas. Mas a ideia é que essas camisetas sirvam como legendas de fotografias. Então, eles ficam aqui, né, esses 2 sujeitos que vão aparecendo em vários espaços da cidade, e que as camisetas elas servem como legenda para a gente pensar se eu tenho domínio ou não tenho domínio, né? Domínio público, domínio privado e tudo mais. Eu não sei se eu vou apresentar todos, assim, eu vou passando alguns, mas esse chama Ausência, ele parte de uma série de definições da palavra ausência em campos do conhecimento. É interessante que vai aparecer na psiquiatria, vai aparecer no jurídico, vai aparecer na astronomia. Essas expressões, né, elas vêm para cartões postais, numa das faces. A outra face é de fotografias de espaços liminares na cidade, quer dizer, a gente tem os mapas, onde estão os condomínios fechados. Nesses mapas tem os pontos onde foram feitas as fotografias, né? Então tem uma recursividade aqui. Eu vou para esse lugar, tiro a fotografia, marco no mapa, essa fotografia vai para um cartão postal, que no verso tem a palavra ausência, eu produzo os cartões postais e faço eles circularem na cidade. Só que nesses lugares fotografados, também há o silk dessas definições de ausência próximo dos muros. Então, eu estou lidando com essas várias, né, essa recursividade interna do trabalho o tempo todo. Esse aqui, bom, esse é cômico, se não trágico, o resultado dele, mas o que esses alunos propõem na lógica do absurdo, isso é uma lógica que está presente, se a gente pensa Superestúdio, ArcZoom, né, todo esse momento que a arquitetura nas neovanguardas está se pensando como também discurso da própria produção da cidade e levando a lógica da produção da cidade ao absurdo, né? Eles propõem, então, que a criação de um condomínio fechado, chamado St. Charles, que, na verdade, é a própria cidade inteira convertida num condomínio, né? Eles fazem um encarte, né? Eles fazem um encarte e tudo aquilo que é público passa a ganhar um label, né, privado. Então, por exemplo, uma praça vira Kids Park, né? Um lugar a igreja matriz vira Espaço Zen, né? Essa lógica toda, né? Então, na verdade, por um passe de mágica, né, eu crio um mapa de uma cidade toda fechada, com seus portões, seus equipamentos públicos são convertidos em privados, e a gente tem essa lógica toda aqui. Deixa eu ler para vocês. Por exemplo, mais de 30 itens de lazer, conforto e segurança para você e sua família, né? Então, essa lógica aí do mercado imobiliário. Pode passar. A visualização está assim porque eu preciso de página dupla, tá? Senão eu colocaria na tela cheia, não dá. Esse pode passar, é um trabalho de vídeo. Esse é um trabalho, um coletivo aqui de São Paulo trabalhou conosco, as Roots. Elas fazem, é muito próprio do trabalho delas, né? Essa performance, aqui estão as Roots, e elas prometem um lugar no céu de São Carlos, né? E para isso você precisa participar de né? Dizer por que você é notável. Então, trabalham muito no discurso dos empreendimentos imobiliários, de que não só é interessante a segurança, mas é interessante também a exclusividade, né? Então, por que você é exclusivo? E você ganha um cartão de exclusividade aqui ao final. Pode passar. E aqui são os stills do vídeo que elas produzem a partir disso, né? Pode passar. Esse é um trabalho bem interessante. Eles basicamente fazem um livro a partir de uma pesquisa de campo, que é o seguinte: eles saem para a rua e falam, defina em uma palavra condomínio fechado. Saem pela rua da cidade. Depois eles colocam essas palavras coletadas num livro
sem dizer qual foi a pesquisa de campo, e o título do trabalho é Que Lugar é Esse? Então, a gente vai vendo, pode passar. Eles vão encontrando, é lógico que tem algumas palavras que são, vamos chamar assim, do métier, né? A gente reconhece, e tem palavras que são laicas, vamos chamar assim, né? Não, é da população mesmo. E aí formam esse livro. Pode passar. Esse é um trabalho que segue uma lógica um pouco à la Curras, era uma aluna nossa de intercâmbio. Ela pensa o Shopping City, que é basicamente, ela fotografa espaços grandes de supermercados e ela vai alterando, né, esses dizeres aqui de modo que a cidade esteja à venda, né? Então eu vou comprar serviço, luxo, espaço privado, portaria 24 horas. É um trabalho de fotomontagem, pode passar. E aí tá, né? Então combina com o seu estilo de vida, né? Então ela junta dois universos que estão separados, mas que na verdade são comuns na lógica de mercado. Vamos lá. Bom, esse é muito parecido com o São Charles, mas é pensar o Parque Ibirapuera como um condomínio fechado e a ideia aí do Ibirapuera Parque, né? Então eles fazem toda uma setorização do parque, e o diferencial dele é que toda a arquitetura do Niemeyer poderia estar aqui dentro, né? É um condomínio assinado. Pode passar. Então tem a lógica toda, como é que eles vão subvertendo cada um dos equipamentos existentes, o zoneamento e tudo mais. Então, assim, tentando levar para a lógica do absurdo. Eu esqueci de dizer que o São Charles, por exemplo, como ele foi exposto lá no SESC, foi criado todo um ambiente fictício de imobiliária. Eu recebi 5 cartões de corretores imobiliários querendo se antecipar à venda, né? Então, para vocês verem como, né, qual é a chave, né, para onde a cidade está, né, a cabeça das pessoas, né? E é lógico que a gente teve espaço de discutir e tudo mais e fazer a mediação, né? Então pode passar, eu acho que já deu. Bom, tem algo aqui que está latente, né, nesses trabalhos, que é a noção de cartografia, né, com a qual a gente vem trabalhando já há algum tempo, que eu não vou tratar ela aqui por extenso, assim, mas basicamente a ideia de ampliação da noção de mapa e como a gente pode... a gente trabalha operando da seguinte forma: selecionando e combinando informações que estão dispersas, né, e colocando ela no espaço e no tempo. Basicamente, é essa a nossa ideia a noção com a qual a gente vem trabalhando de cartografias, e a gente associa, então, a cartografias é igual espaço mais informação. Eu tenho uma série de informações circulando, e como é que, então, eu posso espacializar essa informação? A segunda questão, nesse bloco de trabalhos da disciplina, é a seguinte: a gente trabalhar cartografias por 2 vias. Uma, a partir da experiência direta do fenômeno. Então, significa, eu vou para a cidade, eu vou para o espaço da cidade, eu vou me relacionar com ele e vou coletar informações direto dele. E o segundo eu vou trabalhar a partir de uma camada que é de mediação. Significa, como é que aquele espaço lá está sendo relatado, está sendo representado nas várias mídias, né? Então, e aí fazer o cruzamento entre essas duas chaves. Tá? Eu vou mostrar aqui alguns trabalhos. É o seguinte, isso se chama nuvens de palavras. Basicamente o seguinte, tem uma região da cidade, uma região central, que tem um caráter muito significativo. São antigas residências que foram convertidas em comércios de pequena escala. A gente vê, né, uma certa semelhança nessa estrutura entre a residência e a lógica de design de comunicação, né? Está aqui. O que eles fazem, então, é o seguinte: vamos coletar essa informação e vamos fazer uma lista infinita, né, de tudo aquilo que a gente encontra na cidade. Então, o que a gente tem aqui é uma reprodução
de todas as palavras que eles encontram em quadras do centro da cidade. A gente percebe que a gente está indo aqui em direção ao centro e voltando para a periferia. Eles tentam reproduzir a escala, né, dessas palavras na paisagem. Essa é a primeira camada. Aí eles então começam a reprocessar essa informação. Aqui há todo um processamento. Cada rua, as palavras são colocadas em ordem alfabética. Aqui eles colocam só, né, a função apelativa. Então, use, controle, estacione, né, cadastre e tudo mais. A ideia do faça. E aqui é um processo de recombinação dessas palavras, de modo que elas possam encontrar um caráter até poético. Por exemplo, crepes e tapioca sob medida. Posto de serviço astronômico, né? Sempre abasteça a sua roupa. Então, eles vão pegando essas lógicas, alterando elas, de modo que elas criem outros sentidos, né? E depois eles imaginam a recolocação dessas palavras na cidade. A ideia era que a gente pudesse fazer isso, mas isso terminou só como projeto, né? Uma aplicação voltando a informação para a cidade. Então, ali, perfume rende mais com menos demãos, procura-se cunho embutido e assim vai. Esse é um trabalho chamado Nomes de Ruas, que é basicamente o seguinte: eles partem da hipótese de que dar nomes a ruas, dar nome a uma rua é um projeto político. Significa, a hora que eu defino, né, que uma rua vai chamar, ou uma avenida vai chamar Avenida Ipiranga, eu estou trazendo simbolicamente um evento para aquele lugar do espaço e eu passo a associar aquele lugar a um feito histórico, por exemplo. Agora, por que eu coloco a Avenida Ipiranga aqui e não coloco a Avenida Ipiranga em qualquer outro lugar? Qual é a correlação entre nomes e coisas, né? Então, eles vão fazer os mapas, vão desdobrar os mapas de São Carlos a partir das categorias de nomes. Então, aqui nós temos os santos e os padres, né? Mais na região central e menos na região periférica. A gente tem aqui números e letras e plantas, tá? Na periferia. Isso é muito simbólico. Eu estou trabalhando aqui com uma cidade que nasce quase do dia para a noite de modo seriado. Eu estou falando de CDHU, né? Então, para uma arquitetura seriada, uma paisagem seriada, também nomes seriados. E que a simbologia ou a história desses nomes é quase zero, né? Aqui a gente tem personagens locais e personagens e datas que são do Estado e da República. De novo, a gente recupera o centro. Datas e nomes de cidades e de países. E aí o que eles fazem? Eles vão para uma outra lógica que é parecida com a do Kosuth, quando ele trabalha com arte conceitual. Não sei se vocês conhecem um trabalho chamado One and Three Chairs. Ele basicamente expõe uma cadeira, uma foto de uma cadeira e uma definição do dicionário de uma cadeira. Então, a realidade está nos três e não está nos três, ou está no intervalo dos três, né? E qual é o espaço entre essas coisas? Então, basicamente, eles colocam o nome da avenida, o nome, a figura do santo e o lugar da cidade. O que tem uma coisa a ver com a outra, né? Como também Rua Estados Unidos, Getúlio Vargas, Rua das Margaridas e por aí vai, né? E aí eles... Vamos lá com eles? O que é? Não? Se eu continuar falando, vocês me escutam ou não?
Vocês querem fazer? Dá para ouvir? É? Não, se der para ouvir, tudo bem. É. A microfonia. Alô, alô? Alô, alô? Bom, e aí, nesse trabalho, a ideia de voltar a informação para a cidade, né, ela aparece como aqui. Eles fazem intervenções virtuais, né, no Diário Oficial da cidade, propondo a alteração do nome das ruas de acordo com a lógica atual, né, numa dimensão de crítica, né? Então, se a Rua Trabalhador São Carlense, ela não faz mais sentido hoje, né, trabalhador. É bacana hoje ser um promotor cultural. Então, né, nessa lógica aí da ironia, trazer nomes que sejam significativos. Então, tinha vários desses nomes, por exemplo, né, em época de campanha, super bacana, uma rua da qualidade da vida para os jovens e tal, né? Tem essa ponta de ironia que eles quiseram fazer. Esse é um mapeamento de uma linha, a linha 11, né, lá na cidade. É uma linha que fica girando o dia inteiro em volta do centro, né? E é muito interessante imaginar que tem um ônibus que fica circulando no centro o dia inteiro sem parar, né? E eles pegam as pessoas que entram no ônibus, a idade, a sua profissão, né? E aí eles fazem uma pergunta: para onde eles olham, né? Dentro, fora, e o que eles pensam durante a viagem, né? E eles vão mapeando essas palavras e o que a maior parte das pessoas fala é: eu vejo nada, eu penso nada. Então a gente tem um exército de pessoas rodando em volta da cidade, olhando, pensando e fazendo nada. Eu acho simbólico isso, como pelo menos para pensar. E aí então eles vieram com essa lógica desse nada sendo representado a partir das janelas do ônibus, né? Esse nada que na verdade é um nada que acontecem coisas de maneira repetitiva. E aí, então, o que eles propõem como projeto seria a instalação de superfícies reflexivas dentro do ônibus, de modo que as pessoas pudessem se ver sendo vistas, né? A ideia de eu me vejo vendo nada. É um pouco a ideia que o Dan Graham trabalha nas instalações dele, em que o sujeito vira objeto da própria observação. Esse eu vou passar. Camelódromo. Esse grupo resolveu fazer uma cartografia do camelódromo na cidade de São Carlos. Então, aqui tem a referência dele no mapa. E, basicamente, eles usam aqui a referência da escala gráfica de projeto. E eles vão associando produtos que são comprados no camelódromo com o lugar, né? Então, esse produto vem da Amazônia e a pessoa que comprou ele vem lá da Vila Prado, né? Vem de uma cidade ao lado e esse produto infantil vem do Paraguai, né? Aqui são a escala em quilômetros e aqui acho que em 1000 quilômetros, né? Bom, a partir disso, eles começam a fazer uma máquina de correlações. Então, eu tenho um artigo fitoterápico que custa R$8, eu tenho essa pessoa aqui, né, que a renda mensal dela é equivalente a 104 quilos de artigo fitoterápico. E eles vão fazendo essas correlações entre objetos e pessoas, na primeira parte do trabalho. Na segunda parte do trabalho, eles vão fazer um ensaio fotográfico dessas peças de roupa, né, como se fosse um catálogo de moda, mas dando destaque para a procedência desses produtos. E depois, e aí tem uma coisa que vocês não... nessa lógica, né, global, né, das cidades à venda,
a gente vai ter as N camadas disso. É porque, não sei se vocês sabem, mas no interior tem assim, a capital da mexerica, a capital do queijo coalho, né? Essas coisas todas. Então, e São Carlos é uma cidade universitária que tenta se vender também nessa, né, como uma cidade internacional, com as suas conexões. Então, o que eles fazem aqui é imaginar uma competição internacional e eles criam todo um edital, né, fictício para a remodelação do camelódromo, que, na verdade, depois de toda a pesquisa deles, é o lugar mais internacional de São Carlos, né? Então, esse jogo. Lotes de carne é um trabalho que faz uma associação entre os modos, valor da terra e valor da carne, né? Então, assim, a gente tem o filé mignon, a gente tem e também tem a paleta na cidade, né? Em valores de metro quadrado, em valores de PTU, e eles fazem uma máquina de conversão em que eu posso associar bois a casas, casas a supermercado, em que tudo está à venda, inclusive arquitetura e cidade. Esse é um trabalho que faz uma cartografia de comportamentos na cidade, associando com os comportamentos veiculados na mídia e tomam como epicentro as Havaianas. Então, a Havaiana é algo que, vamos chamar assim, é um produto, né, que é veiculado a partir de um estilo de vida, né? Tem veiculações na mídia, elas vão criando, o grupo vai criando essas fichas, né, de ocorrências e também vão fazendo uma contraposição a comportamentos das pessoas na cidade utilizando a Havaiana e elas vão ver uma desconexão tremenda entre aquilo que é veiculado como o estilo de vida de quem usa a Havaiana e um comportamento super prosaico, popular, no centro da cidade. Tem esse grupo todo de trabalhos tem um tom aí de humor, né, que não foi a gente que imprimiu, mas que eles quiseram dar, né? Então tem essas contraposições que vão aparecendo e depois elas criam, voltando essa informação para a cidade, criam modelos de Havaianas com certos nomes e aí e cada pessoa pode escolher o seu. Então essa ideia de que hoje o que define a minha identidade é a música que eu escuto, a comida que eu como, a roupa que eu visto. Então o comportamento hoje ele está expresso, as identidades estão expressas em objetos, né? E aí vai. Voltando lá para a gente finalizar esse primeiro bloco. Isso é um PDF que, assim, a gente está quase para fechar o que falta agora é eu e meu parceiro lá de trabalho, a gente fechar esse texto, tirar um ISBN e virar uma publicação para circular, assim, mas de maneira informal, né, em PDF. Mas esse material eu posso sempre disponibilizar para vocês, tá? Bom, esse é um trabalho também desse bloco de cartografias que se associa aos fenômenos de condomínios fechados lá. O que eles fazem, basicamente? Eles mapeiam os nomes dos condomínios da cidade e vão perceber que nessa estratégia o nome é sempre importante, né? Eu posso ter a mesma planta em H para todos os edifícios, mas se eu encontrar um nome e um bom logotipo, eu diferencio de outro que, em termos materiais, né, e de produção, são idênticos. E como é que eu posso encontrar nesse jogo, né, algo que seja para você, feito em série, mas endereçado a você, né? Essa é uma lógica agora de como é que eu posso produzir em série, mas que ele seja percebido individualmente, especial, né? Então, aqui eles vão captar todos os condomínios que têm nomes de cidades lá. E o que eles vão fazer é pegar o condomínio Montreal e devolver ele para a cidade de Montreal. Então, basicamente, é o condomínio Montreal em São Carlos, sobre a cidade de Montreal. Aqui é a latitude e longitude do condomínio e a latitude e longitude da cidade de Montreal. E eles fazem aqui uma fotomontagem de modo que seja possível articular de novo esse tecido nesse, né? E o nome aparece aqui em plural, são Montreais,
São também Quebecs. Sempre. São Zuriques. São Eldorados. Valparaísos. Montserrat. Paratis. Tem ajustes, né, que a gente poderia fazer, mas sempre a gente fica premido pelo tempo. Por exemplo, né, eu tenho uma escolha cromática aqui que eu preciso trabalhar aqui para fazer um ajuste fino e tal, né? Mas são sempre esses tempos que a gente estava conversando. Tecancês. E aí a gente volta para um outro. Esse aqui posso passar para vocês. Ele foi feito para download, para ser impresso num formato A1, para que a gente possa montar e jogar. Tá? Parte da lógica, que é uma lógica de lá, mas que eu acho que está presente em boa parte das cidades, é basicamente a cidade lá está sendo o patrimônio histórico está sendo demolido para construção, basicamente, de estacionamentos, drogarias e galerias de lojas, né? É uma lógica muito peculiar lá, a transformação nesse sentido. Então, você pode escolher aqui um perfil, se você é o demolidor ou se você é o preservador, né? E aí tem as notas, tem aqui Então, você pode escolher, inclusive, se você quer demolir para construir uma farmácia, demolir para construir, dependendo da lógica, o que dá mais dinheiro naquele lugar. Então, tem as regras todas feitas, tem as cartelinhas e tudo mais. Eles conheciam aquele trabalho anterior e quiseram avançar na mesma direção, pensando não os condomínios fechados, mas a ideia de... E patrimônio aqui no duplo sentido, né? Patrimônio histórico, mas, ao mesmo tempo, eu posso gerar o meu patrimônio financeiro, né? E leve esse jogo com você e faça fortuna brincando com o patrimônio de São Carlos. Foi muito bacana porque a Fundação para a Memória, lá da cidade, que trabalha com... É como se fosse o Condefat local, incorporou isso aqui em algumas atividades de educação. Também nessa lógica das cartografias, esse grupo resolveu, são 40 páginas, e no caso também foram produzidos painéis, 21 por 21. Então isso significa 20 bairros da cidade, que tem esse duplo, tá? E eles resolveram se apropriar das formas como a cidade se veicula em mídias locais. Primeiro delas, aqui desse lado, é um site chamado São Carlos Agora, que é o equivalente ao Cidade Alerta, essas coisas que estão interessadas na violência cotidiana, né? E as informações que eles coletam nesse site, que são as ocorrências policiais, elas colocam aqui, o pessoal coloca aqui por bairro, emulando um registro de ocorrência policial. Desse lado, eles se apropriam da cara de uma revista chamada Capa, que é com K e 2 P's mesmo, para ficar bonito, porque é uma revista, não sei se... Em São Paulo também deve ter, várias cidades médias e regiões metropolitanas têm, que é esse modo da classe média, média alta, se expor publicamente, né? Então, você tem seções que são de matérias pagas e seções que são de publicidade, e você não consegue diferenciar uma coisa da outra, porque tudo está sendo produzido para, né, gerar dinheiro. Bom, então, o que a gente tem aqui? Ó? Esse é o discurso de uma cidade que está à venda, tá? E esse é o discurso de uma cidade que está, né, uma cidade à mercê da violência. E a gente tem essa associação sempre para o mesmo bairro. Então, a gente tem o centro. Essa é o que a gente encontra na revista sobre o centro, os negócios e tudo mais. E aqui é o que a gente encontra no São Carlos Agora sobre o centro. Então, essa é uma estética que é, de maneira assim, muito proposital, é uma estética suja, né, vamos chamar assim, não é um desenho, não é um trabalho minimal, porque ela está querendo se apropriar desse imaginário e desse imaginário. Então, a gente segue, por exemplo, para bairros que os dois lados têm informação, para lados, por exemplo, que a gente só tem
a discursividade da venda, né, próximo ao shopping Guatemi e tudo mais, e é uma área extremamente, vamos chamar assim, segura, né? Não há ocorrências policiais. Então a ausência também é significativa, é tão significativa quanto a presença. Então, o que significa uma cidade em que isso acontece? Uma região da cidade, né? Quanto também uma região da cidade em que isso acontece, né? Então, veja, são formas ampliadas de pensar o mapa. Eu estou desenhando um mapa distinto da cidade a partir da justaposição de representações da cidade que estão em disputa. Aqui também. E são, né, por exemplo, olha, falsificação de documento, homicídio doloso, furto, porte ilegal de arma e tudo mais, né? E aí essa situação. Estou já terminando, tá, gente, esse bloco. Ainda pensando as cartografias, é uma busca, e tomando a cidade como tema, o que os alunos encontram, o que se encontra quando se coloca São Carlos no Google, né? São essas as porcentagens, tá? E aí o que eles fizeram foi o seguinte, alterar o motor de busca do Google, alterando as latitudes e longitudes. Então, significa, se você estiver em Londres, você vai encontrar um material, outra coisa sobre São Carlos, sim, porque o seu histórico de buscas influencia a sua busca atual, e a sua latitude e longitude no globo também altera a sua... vai sempre te colocar aquilo que é mais próximo, tá? Então, sabendo nessa não neutralidade da rede, né, eles então montaram esse mapa, que é, por exemplo, o que você encontra nessas várias situações sobre São Carlos. Eram mais, tá? Aqui é só um resumo. E até alguns países em que não há informação nenhuma sobre isso, né? Bom, eu acho que é isso. Nesses países você não encontra nada sobre a cidade de São Carlos, encontra outra coisa. Em todos os outros você encontra várias... Você vai encontrar o santo, vai encontrar coisas que não tem nada a ver, por exemplo, um animal, coisas do tipo, né? São essas buscas cruzadas que a gente acontece isso cotidianamente com a gente, né? A gente busca alguma coisa e encontra outra. Mas então explicitando essa não neutralidade da rede na representação da cidade. Teria outros blocos a mostrar, mas vai ficar muito extenso. A gente tem um outro bloco, por exemplo, que procura repensar a maquete como suporte. Normalmente a maquete em arquitetura, o que a gente faz? Ela é basicamente um meio tridimensional, mimético, né, da realidade. Quanto mais fiel, melhor. E a única coisa que eu faço é uma redução em escala. Agora, se a gente pensa uma trajetória da maquete nas artes plásticas, né? Então a gente faz os alunos repensarem o uso da maquete para representação de projeto. Então dão umas coisas interessantes também, mas eu acho que isso fica para outra vez. Então, basicamente é o seguinte que eu queria mostrar para vocês. A gente está tensionando essas formas de representação, seja o mapa, seja a maquete, seja o vídeo, seja o ambiente, de alguma maneira que eles repensem, desnaturalizem o modo como eles usam o suporte, mas naturalizem também as informações que eles costumam captar da cidade. Eu brinco um pouco com eles, assim, que eles têm quase que a santíssima tríade de leitura da cidade, que é gabarito, fluxos, né, as vias, né, e usos. De posse disso, eu posso congelar a cidade, é como se eu tivesse a cidade na mão, e a partir disso eu tenho uma segurança para projetar, eu projeto para uma foto, né, que eu crio. Então essa ideia de um projeto in vitro, diante de alguma coisa que eu congelo, não é neutro, né? Então, que outras camadas de informação podem ser interessantes para alimentar o processo de projeto, ou que tipo de representação que eu posso ativar nessas situações de pensamento sobre a cidade mesmo. Então, explorando essas estratégias didáticas, né, eu estou recuperando aqui o material, é só um preâmbulo para a gente falar da exposição sobre fabricação digital. Então, foi um desafio que a gente encarou. Então, nessas várias disciplinas da sequência, teve um semestre que eu fui
alocado na área de informática, né? Informática aplicada à arquitetura, e é uma disciplina que está no primeiro ano, tem esse objetivo, né, de introduzir a cultura digital e também as operações, né, via softwares para representação, e mais do que representação também projeto de arquitetura. E eu tentei colocar um módulo, esse é um exercício que eu vou apresentar para vocês, uma dinâmica de 8 aulas, em que a partir de um mote, né, a partir do qual a gente pode pensar a cultura contemporânea, fazer eles pesquisarem. Então, teve um módulo de seminários que eles produziram, teve um módulo de pesquisa iconográfica e teve um módulo de experimentação de projeto. Isso em 8 semanas, um trabalho em grupo. Essa é uma apresentação que eu fiz num congresso, então eu não vou seguir ela, mas basicamente o seguinte, a ideia do trabalho era pensar a ideia de forma em movimento, né? Então, o universo digital está colocando isso para a gente o tempo todo. O mundo está, né, são termos que estão em voga, essa ideia de uma arquitetura fluida, das coisas em movimento e tudo mais. Então, a gente pegou isso como um mote e fez com que, então, eles se dividissem em equipes e eles tinham, então, que pensar. Tem algumas questões conceituais, eu não vou entrar, mas, então, eles se dividiram em 9 grupos e eles tinham que fazer seminários, né, sobre 3 linhas conceituais. Como é que o movimento está sendo pensado na arquitetura a partir do movimento dos corpos. Tinha alguns projetos aqui que a gente lançava para que eles fizessem uma leitura e seminários sobre eles. Como é que o movimento está sendo tratado na arquitetura a partir de conceitos científicos. Também alguns projetos. Então, aqui a ideia de fractal e tudo mais. E a partir de softwares de animação, também alguns projetos que estavam lidando com essa ideia, com o conceito de movimento. A partir desse bloco, eles, ainda dentro dos 9 grupos, fizeram mapeamentos visuais em stop motion. Tá? Então, veja, eu esqueci de dizer, era para eu ensinar rinoceros para eles. Tá? Gente, vamos aprender rinoceros. Eu falei, tá bom, nós vamos aprender, só que nós vamos aprender de outro jeito, nós vamos fazer assim. Tá? A gente ainda não chegou no software, tá bom? Então, o que acontece? Eles foram, a partir dos seminários, investigar fenômenos físico-químicos, né, nos quais a gente observa movimento. Então, aqui é um maestro regendo 3 e 4 tempos. Eles filmaram esse maestro com uma caneta no escuro e eles escolheram os frames mais significativos. Aqui a limalha de ferro sendo atraída por ímã, aqui o comportamento de tinta óleo na água. Cada grupo escolheu um fenômeno a mapear. Tá? Bexiga caindo a 1 metro de altura, geração e aspersão de bolha de sabão, tinta de carimbo, o comportamento da fumaça de cigarro, queima de papel, o comportamento de uma chama sob vento lateral, eles escolheram. Bom, a partir disso, eles fizeram uma síntese imagética, também uma síntese conceitual do que era o comportamento desses fenômenos, e a partir daí eles entraram em paralelo com tutoriais. Nós entramos com tutoriais de rinoceros, e aqui ainda lidando com rinoceros, não com grasshopper, né? Então é o primeiro momento que eles estão trabalhando com a interface, então eles não estão lidando ainda com todo o módulo paramétrico, eles estão trabalhando ainda reconhecendo uma interface geométrica do software, né? E a partir dessa interpretação aqui, né, e de alguns comandos que eles foram em grupo aprendendo via tutoriais, né, a gente chegou a algumas recorrências de operações. Como é que eu poderia traduzir ritmo versus imprevisibilidade? Né? Eu poderia usar o módulo de geração de superfícies por curvas conexas e geração de superfícies e volumes tangentes, né, para gerar algo parecido com isso. E assim por diante. Então, havia uma síntese conceitual e uma tradução em operações geométricas, que são possíveis de serem realizadas dentro do software. A partir daí, a gente, então,
fez o processo de produção então as formas foram modeladas no software, e a gente então passou por um processo que eu estava dizendo aqui para Júlia, que é um software gratuito, baratinho assim, que vários acho que devem conhecer, chamado Pepakura, que qualquer superfície mais complexa possível, você joga lá, aperta o play, mágica, ela planifica para você, você recorta e remonta. Então, assim, são alunos de primeiro ano, tá? Então, eles conseguirem passar por lerem textos, fazerem os seminários, fazer essa interpretação, fazer a modelagem no software, depois gerar isso aqui planificado e montar, para eles eles estão no segundo semestre do curso. Depois disso, a gente fez, na época a gente não tinha um laboratório de fabricação digital, esse foi um experimento que a gente fez em 2012, né? Agora a gente já tem lá, então esse é um equipamento, né, de impressão 3D por deposição de pó, e depois a gente passa um metacrilato, que é basicamente o mesmo reagente da cola Super Bonder. E para fazer, então a turma toda escolheu os melhores trabalhos para a gente fazer nessa tecnologia, tá? E a gente então fez inclusive uma discussão depois, né? Como é pensar uma maquete via planificação e do bidimensional chegar à terceira dimensão via faces dobradas, e como é pensar um escaneamento de uma peça que chega do 2D ao 3D, mas quase como se fosse uma tomografia computadorizada, né? São camadas desse objeto. E aqui isso mostra bem, essa é uma peça, né, feita aqui pelo aluno na unha, camada a camada, são camadas de isopor pintadas. Então, ele quase que reproduz o mesmo gesto da máquina, ele entende o gesto da máquina reproduzindo de maneira manual. E aí depois, ao final, e é lógico que se eu fosse professor de projeto, eu não colocaria a inserção urbana ao final, mas, quer dizer, como um plus, a gente fez eles pensarem, é uma praça importante da cidade, imaginarem, desde o princípio eles já pensavam essas peças como esculturas, então eles estavam pensando possibilidades de implantação dessas peças numa praça da cidade, né? Então, assim, em 8 semanas a gente sai, eles apresentam as pranchas ao final, que colocam lá os conceitos, o fenômeno mapeado, cada um dos alunos a interpretação que fez, tá? Desse fenômeno, a posição na praça e uma fotomontagem, né? E aí, um desses daqui que era gerado como modelo. Então, veja, assim, a gente pode... Tem uma série de críticas que a gente poderia fazer se esse trabalho fosse um trabalho de final de curso, abstrato, né, e tal. Mas, assim, o que é interessante, e a gente está consciente disso, é que, ao invés de colocar o aluno, né, direto nas ferramentas, ensinar o software, a gente está lançando um problema para ele, que o aprendizado do software vem lateral ao desenvolvimento, que a gente pode dizer, eu uso um termo assim, para projeto, né? A ideia de como paramédico, ele não é o médico, mas ele está no lugar do médico. Então, eu estou usando uma série de artifícios e de dispositivos da prática projetual, sem ser exatamente ainda a arquitetura, né? Então, nesse universo híbrido aí, de escultura e tudo mais. E aí, então, cada grupo fez essa prancha e a gente sistematizou todo o processo ao final, e aí uma discussão geral do trabalho com eles, né? Bom, isso tudo para a gente conectar com esse universo que eu estava dizendo a vocês de interesse, né, na ampliação dos meios de representação e de projeto. E a gente chega aqui a essa exposição que, eu não sei quantos de vocês viram, essa exposição ela ocorreu primeiro aqui na escola e depois ela seguiu em itinerância, ela foi para o Instituto de Estudos Avançados da USP, foi para o Museu de Ciências da Unicamp, foi para o Centro de Eventos da PUCamp, depois para a Unimap, e agora a gente está convertendo ela inteirinha em formato completamente digital, para que ela possa ser downloadable, né? Então as pessoas em qualquer lugar podem baixar esse material, podem inclusive baixar os arquivos dos modelos e imprimir eles nos lugares. Então a gente não vai mais trabalhar com uma exposição
em átomos e uma exposição inteira em bits, né? E a gente vai fazer uma 2.0, 3.0, a gente vai continuar esse mapeamento. Dizer para vocês, então, o contexto é uma exposição que a gente fez. Bom, fui chamado a fazer exposição porque em 2000 eu estava trabalhando no laboratório de tecnologia no Centro de Tecnologia da Informação do Renato Archer, em Campinas, que é um laboratório vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. É um dos primeiros laboratórios, o primeiro laboratório da América Latina a trabalhar com fabricação digital em tecnologias aditivas, né? Significa impressão por vários meios. Não as tecnologias subtrativas, né? Como, por exemplo, cortes, e nem tecnologias formativas, que são aquelas de deformação. Então, essa é uma parte do meu trabalho de mestrado. Lembra que eu falei para vocês que eu fiz um trabalho com matemático, em topologia e tal? Esse era um dos diagramas que eu consegui, tridimensionais, que eu consegui imprimir. Por conta desse trabalho lá atrás, eu fui convidado a fazer a curadoria dessa exposição, que aconteceu aqui na escola, né? Essa aqui é a abertura, a gente fez uma discussão, um catálogo, ele está disponível na internet para vocês verem, a gente vai folhear ele virtualmente aqui. Qual que era o foco, né? Tentar entender o que está acontecendo nessa área do ensino e da pesquisa em arquitetura digital e fabricação digital na América Latina. Nós fizemos um contato, né, com esse número de Fab Labs aqui na América Latina, tá? 43 aceitaram, a gente elaborou um formulário para fazer esse mapeamento e a gente, além das respostas, a gente fez um pente fino e buscou aqueles que tinham realmente respostas mais consistentes, um trabalho mais elaborado na área. E nos interessava aqui pensar não só o que universidades estão fazendo, mas também escritórios e iniciativas independentes. E o que a gente fez foi o seguinte, trazer para um universo da tecnologia, né? Então, vamos imaginar, os Fab Labs, em grande parte das universidades, os laboratórios de pesquisa, eles estão na área de tecnologia, eles não estão na área nem de teoria, nem da área de expressão. O que acaba acontecendo é que você tem um viés muito duro de trabalho sobre essas coisas. O que é bacana em alguns pontos, porque você tem uma série de pessoas trabalhando no universo da construção, mas, por outro, você tem um caráter muito pragmático e pouco reflexivo. Então, a gente quis trazer um tom curatorial para essa exposição. Então, primeiro, não era uma feira de laboratórios, que cada um monta o seu stand e apresenta o que faz. A gente fez um mapeamento exatamente para ter uma curadoria que é mais próxima do campo das artes, tentando vincular afinidades de trabalho entre esses laboratórios. Os conceitos de curadoria vieram para nós de textos do Willem Flusser. Vocês devem ter lido já alguma coisa dele. Ele foi um filósofo que foi professor, né, da USP, ele era autodidata na filosofia, mas fundamental para pensar toda uma filosofia do design, da imagem, uma filosofia dos aparatos técnicos. E esses 3 textos eu realmente recomendo para vocês. Eles são muito bacanas, eles estão num livro chamado O Design Codificado. O Design Codificado, Mundo Codificado, valeu. Da Kozak Naif, que é uma pena que não existe mais. Mas acho que em algumas bibliotecas vocês encontram. E ele vai dizer, o termo Homo Faber da exposição a gente tira, né, por uma referência a ele, é lógico que não é ele que vai cunhar esse termo, mas dentro desse contexto. E ele vai dizer da fábrica como, mais do que, né, a nossa capacidade de intelecção, ele vai dizer que aquilo que nos especifica como espécie é a capacidade de fabricação, uma fabricação consciente, né? Ele vai dizer de um homem que evolui, né? Então a gente tem um homem mão, um homem ferramenta, um homem máquina e um homem aparelhos eletrônicos. Então essa ideia da ferramenta, né? Um homem que produz primeiro com a mão, um homem que produz, né, com a ferramenta como extensão do seu corpo, um homem máquina é um homem que já inverte a posição na fabricação, né? Aqui, se a ferramenta é a extensão do homem, há casos em que o homem passa a ser a extensão da máquina. E, nesse caso, tem uma mudança significativa em termos epistemológicos. Ele vai dizer que eu não tenho a extensão mais do corpo, mas eu tenho a extensão da capacidade de cálculo e cognição, né?
Ele continua dizendo, então, que para a gente pensar sobre o ser humano, né, no passado a gente deveria fazer uma prospecção dessas ruínas, das fábricas, e para pensar o futuro, pensar esses futuros da fabricação. Ele tem, nesses textos, um olhar um tanto positivo, né, mas ele também tem um tom bem, assim, acho contundente e crítico, né. E a gente, então, pega uma ideia aqui, que é essa, né, de que a relação entre matéria e forma, né, e ele diz uma coisa muito interessante, que é a seguinte, né, se a gente tinha um desafio, né, histórico, né, de dar forma à matéria, né, agora, com esses equipamentos que, via algoritmos, geram incessantemente as formas, né, ele vai dizer que o desafio tecnológico passa a ser o inverso, é como materializar, né, as formas. Então, eu não tenho mais limites para produzir formas. Virtualmente, eu não tenho, né? Hipoteticamente, não tenho mais limites. Então, como materializar essas formas? E são textos todos que ele está escrevendo nos anos 90, quase que de maneira premonitória. Assim, a gente não tem esse universo. No início dos anos 90, a gente não tem esse universo da fabricação digital ainda. E nem os teóricos de arquitetura na arquitetura estão falando sobre isso. A gente monta a exposição, né, segundo essa ideia, né, de informar a matéria. Então, a gente informa conceitos, a gente tem uns metadados e a gente abre para 4 grupos de trabalhos, que são informar superfícies, informar objetos, informar espaços e informar processos sociais. Numa escala que vai do mínimo ao maior aqui, né, 2D, 3D, espaços ampliados e o espaço no tempo com as dimensões sociais. A lógica toda de montagem da exposição, né? E aí a gente chega... Eu vou voltar aqui, para que vocês vejam... Eu não tenho aqui... Ah, bom. Não pus. Mas vamos lá. Então, a gente tem esse grande painel aqui com textos da curadoria, um mapa da América Latina com a identificação de todos os laboratórios, com suas legendas. E cada um desses blocos que eu falei para vocês estava numa mesa e cada laboratório representado por uma maquete, feito digitalmente, né, fabricado digitalmente, fotos desse modelo, textos. A gente tinha aqui, ao final do texto, um QR Code para baixar o catálogo da exposição e também em cada mesa aqui do laboratório o QR Code para baixar os vídeos de cada um dos laboratórios, né? Depois eu posso passar o link para vocês baixarem o catálogo. No catálogo também tem o QR Code do próprio catálogo para vocês passarem para quem interessar e também o QR Code de todos os vídeos. Eu vou comentar alguns trabalhos que estão presentes na exposição, que eu acho que são... Qual que é mesmo? Ctrl E. Joia. E agora acho que vai funcionar aqui. Bom, então a ideia é que o catálogo ele é uma outra mídia de apresentação da exposição e ele basicamente replica num livro o mesmo material, só que não colorido, né? Eu vou precisar de página dupla. E acho que eu não vou conseguir. Isso. Legal. Então aí um texto, quase que um prefácio, depois o nosso texto conceitual, e essas formas aqui identificam, né, em cada sessão os trabalhos, todos os grupos participantes. E aí a gente... esse, na verdade, é um sumário, né, com as páginas, depois a gente vai para o mapa. Esse é um trabalho... Então, a gente começa um trabalho mais singelo em termos de superfícies. Isso aqui são superfícies de EVA e couro, tá?
cortados a laser. E o que a gente vê é o seguinte, olha, vamos lembrar lá dos trabalhos de Gestalt. Vocês lembram do trabalho de Gestalt? A formação nossa no Brasil, em termos de linguagens visuais em arquitetura, é Bauhaus e Gestalt. Né? Tem essas duas matrizes. E o que é bacana é o seguinte, só que é uma Gestalt que a hora que eu corto ela num material elástico, eu posso esticar esse material e essa geometria deforma. Né? Deforma não só bidimensionalmente, mas também tridimensionalmente. E eu começo a imaginar que esse é um módulo geométrico que se transforma numa outra geometria. Tá? E também posso imaginar isso aqui atuando na própria arquitetura. Vocês imaginam um brise desse, né? Controlado de acordo com a luz e tudo mais? Né? Lógico que com outro material mais resistente, mas então dá a pensar possibilidades, né? De algo que a gente conhece tradicionalmente no manejo da geometria bidimensional em arquitetura e que eu posso retrabalhar a partir de um outro aporte tecnológico. Esse é um trabalho, bom, ali é um trabalho da Argentina, esse é um trabalho na Colômbia, lá é na UBA, a Universidade de Buenos Aires, e aqui é o trabalho de um escritório colombiano, que ele basicamente ele trabalha com superfícies metálicas, né, que são furadas e dobradas e encaixadas com esses componentes. E toda a lógica de produção vem de um estudo solar, né? Então é um trabalho de alfaiate, assim, é para aquela fachada, né? Eu tenho um estudo e eu vou então fazer esses componentes, eu vou produzir esses componentes e vou colocar na fachada. Então vejam assim, como associar esses estudos que a gente também conhece de comportamento, né, e de conforto térmico, né? Como trazê-los para o projeto de uma maneira em que a linguagem, né, também seja reelaborada. Isso nada mais é do que um brise, né, mas é um outro tipo de brise. Esse é um trabalho super interessante do SubDV, que é o escritório aqui de São Paulo. Acho também de uma inventividade muito grande. Aqui são blocos de concreto que são assentados dessa forma muito complexa. Né? Como é que isso é feito? Bom, primeiro, um estudo de insolação e ventilação, né? E aí, a partir desses estudos, eu não estou alterando a lógica de produção da arquitetura, que é feita, né, por assentamento de bloco por bloco, só que o que eu posso fazer é cortar a laser em papelão as formas de cada fiada e numerá-las. Né? Então, como cada bloco tem a sua posição, né, com essa guia aqui, ó, né, eu tenho a posição do bloco e que vai dar esse efeito na fachada e que vai ter um comportamento de insolação e ventilação otimizado. Esse é um trabalho da Federal do Ceará, chamado Design de Precisão, e aqui esse termo vem do Flávio Mota, essa ideia da precisão, né, de precisar e de precisão de algo talhado, né, geometricamente. Eles fazem um estudo da insolação lá para a região e recuperam o desenho dos cobogós tradicionais e pensam um cobogó que tem 4 faces distintas e cada face vai ter um comportamento distinto. Né? Esse é do laboratório LAPAC da Unicamp, que tem todo um trabalho com superfícies a partir de desempenho. Então, aqui são modelos abstratos ainda para fachadas, esse é um mobiliário. Aqui também são painéis para fachada. Esse é ainda um trabalho mais abstrato, mas é uma série de trabalhos pensando a superfície na escala do mobiliário até a escala da intervenção em edifícios. Esse é de uma escola em Valparaíso, no Chile. É resultado de uma patente dos professores da escola. Eles criam uma máquina. Eu recomendo que vocês depois olhem esse vídeo a partir do QR Code. Basicamente, eles criam uma máquina que tem um fio aquecido, fio metálico aquecido, que permite curvas complexas, então não são só segmentos de círculo. E esse fio ele corta blocos de isopor, e esses blocos de isopor eles servem de forma para concretagem de superfícies complexas, assim, né? Então, no vídeo mostra o processo todo, tá?
recomendo que vejam, porque é muito interessante. Eu estou trabalhando eu estou repensando o modo de produção da forma, né? Pensando, e o concreto, né, a gente já conhece como funciona, mas eu posso trazer novas formas de produção para essa tecnologia. Esse é um trabalho de um grupo... Como é que estamos de tempo? Vocês estão... Seguimos, eu posso pular alguns também. O que vocês... Então, vamos lá. Esse é de um coletivo de arquitetos e artistas chilenos chamado Great Things to People. E esse trabalho chama Disgrafia. E aí é uma discussão interna à própria tecnologia. Normalmente, essa tecnologia ela é apropriada exatamente para a gente pensar performance e precisão. Eles recuperam esse conceito, né? Como dislexia, eu penso uma palavra e falo outra. Na disgrafia, eu penso uma palavra e escrevo outra. Então, eles trazem isso para a máquina e eles vão fazer um hackeamento do processo de comunicação entre computador e máquina, e a máquina vai começar a produzir as coisas com defeito. Então, eles incorporam esse ruído na produção dentro da lógica da própria produção. Esse seria um boneco que vai sendo gerado em defasagem, e esse seria um vaso que vai sendo gerado com defeito. E o que eles fazem como cada trabalho é gerado com um defeito distinto, eles criam, no trabalho maior, que não teve aqui, só teve essa peça, eles criam como se fossem entomólogos, né? Analisando insetos, eles vão classificando esses espécimes de acordo com os erros. Esse é um trabalho aqui de um aluno de mestrado da FAO. Ele teve aqui dentro porque é um dos primeiros trabalhos de pós na região, né, trabalhando com computação física e corte, né? Ele basicamente parte da figuração aqui de um ciclone e tudo mais, e faz uma peça. Esse é um trabalho muito interessante, que é de colaboração entre uma universidade argentina e uma chilena, que desenha um mobiliário. Eles ganham um edital público de arte pública. Eles partem para o desenho de uma série de posições do corpo no espaço. Depois disso, eles colocam lá no Grasshopper e tudo mais e criam esse perfil. E esse perfil, ele e aí o que é interessante, eles tentam se apropriar, eles voltam e ele não é... Ele começa de maneira analógica, ele é interpretado de modo digital e volta para um modo super artesanal de produção, que é de calandragem, né? E de dobra de perfis, né? Porque não se tem ainda lá nos dois países uma tecnologia para fazer isso. Mas então me interessava também pensar essas hibridações. Eu questiono muito, e aí a gente pode conversar depois, como se a gente estivesse vivendo uma nova tábula rasa, né? Então agora corta tudo, agora é tudo digital. Tá interessando muito esses trânsitos, né? Como é que a gente se apropria desses meios e um pode contaminar o outro. Esse é um trabalho de um coletivo, né, de um escritório novo lá de Campinas, chamado Protobox. Acho que eles têm o perfil de vocês, assim. São jovens que começaram a dar aula, que têm os seus escritórios e começaram a atuar. Esse é um trabalho feito para a Prefeitura de Vitória, de mobiliário escolar, e eles então trabalham diretamente com a indústria, fazendo um corte desses perfis, um corte a plasma, né, dobra e tudo mais. Então tem todo o entendimento do processo de fabricação, né? E então a gente vê, é uma geometria muito simples, né, mas todo um entendimento disso e também da interface e tal para poder produzir. É da Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Eles têm uma interface grande com design, eles projetam e imprimem um braço robótico em pequena escala e também fazem modelos aqui vinculados à área de design e tudo mais, uma outra vertente. Aqui também é a Rede Brasileira de Fabricação Digital, que faz uma ponte entre o setor de serviços e o setor de máquinas. Eles fizeram um workshop também
Eu acho esse trabalho mais interessante como processo do que necessariamente com os resultados, mas é a tentativa de popularização dessa tecnologia na sociedade, né? Que vocês vão ver um outro também nesse sentido. Esse é um trabalho muito interessante, que é de acessibilidade, são modelos táteis para deficientes visuais. Então, é um trabalho de resgate do patrimônio de Pelotas, é da Universidade Federal de Pelotas, que vai criar uma série de modelos em escala, desde o edifício até detalhes do edifício, para que, né, com essas maquetes, essas maquetes possam ser inseridas em escolas e também em museus, para que deficientes visuais tenham contato com o patrimônio histórico. E depois tem também, assim, eles vão ter todo um trabalho de resgate dessas formas ornamentais dos edifícios históricos e vão gerar variantes a partir de algoritmos e tudo mais. E vão pensar diferenciações desses ornamentos. Esse é um trabalho da Universidade da República, em Montevidéu, e eles têm, um dos modelos de uma exposição anterior que eles fizeram, chamada Unbuilt Utopias, né? Então, são as arquiteturas não construídas de arquitetos conhecidos, e essa vocês devem lembrar que é a Walking City, né? Feita em escala, e eles têm várias arquiteturas muito interessantes. Eles estão fazendo uma série dessas, e aqui a gente vê duas tecnologias, esse MDF com corte a laser, e aqui uma impressão de PLA, e ela foi exposta dentro dessa caixinha aqui. É interessante porque eles recuperam a ideia da maquete, as projeções, né, bidimensionais, e o que é muito bacana é que eles partem de um desenho à mão, das revistas do Arquigram, e eles recompõem isto, tá? Então é todo um trabalho vamos chamar assim, de arqueologia, né? Você não tem essas projeções, né, para chegar nesse modelo. Esse é um trabalho de uma universidade do Chile que usa programas de concursos de arquitetura para que os alunos explorem dentro da disciplina, e aqui era um tema de arquiteturas submarinas, um tema utópico. Acho bem interessante que vocês olhem também o vídeo, porque eles criam um modo bem rudimentar de produção de maquete. Eles basicamente, para fazer esse tipo de forma, né, aqui, esse tipo de coisa, eles recriam um aquário e com uma seringa injetam cera. E a cera vai criando um coral dentro dessa água. Então, um pouco naquela linha que vocês viram no trabalho dos alunos, né, de tentar reconstituir um fenômeno. E eles, então, seriam edifícios submarinos e tudo mais, e aí tem uma dessas peças que é produzida em 3D, né? Esse é um trabalho feito por um escritório de Curitiba, chamado Aleph Zero. Esse é um playground que ficou temporariamente numa praça do centro de Curitiba. Ele é feito com várias peças de MDF cortadas e simplesmente encaixadas, né? E esse é um outro trabalho também, feito só com placas de espelhos, uma instalação também produzida, né? Esses aqui são desenhos. Bom, essa aqui é a maquete daquele que a gente viu, né? Chegando a um modelo em escala e depois o espaço 1:1. E aqui são desenhos desse outro trabalho feito em outra praça de Curitiba. Esse é um trabalho um pouco mais abstrato, mas é basicamente um modelo é como se fosse um heliodon, né? Você sabe o que é o heliodon, né? Aquele equipamento para a gente estudar a insolação, e ele tem um módulo, né, automatizado. Então há uma computação física aqui que você pode, colocando um modelo, extrair várias projeções de sombras, né? É um trabalho resultado de um doutorado lá da Universidade Federal de Porto Alegre. Esse é um resultado de um workshop da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É uma maquete que reage a movimentos. Então, é essa ideia de pensar mesmo em escala arquiteturas interativas, que trabalham via sensores de movimento do corpo.
Esse é um trabalho do Guto Requena, que é ex-aluno lá de São Carlos, e ele, acho que é alguém mais conhecido aqui de vocês, o que ele faz? Ele parte de sensores, né, colocados no coração e captando também aqui os movimentos das ondas cerebrais e tudo mais, e ele faz então perguntas que tenham a ver com uma memória afetiva para essas pessoas, ele mapeia esse movimento, e esse movimento ele interfere, né, em linhas que estão pré-programadas, né? Então é como se a partir da sua entrevista você pudesse produzir um objeto único que materializa algo da sua memória, né? Tem um lado que é poético e tem um lado também que é um tanto, né, a gente está sendo mapeado de todos os lados, né? Não pensa aí não que eu já estou produzindo uma arquitetura, né? É mais ou menos assim. Esse é um trabalho lá da Federal da UFMG. É um trabalho que, embora eles têm uma série de trabalhos interativos, de sensores que são vestíveis, né, e que se relacionam com o corpo. A gente tinha uma peça na exposição que fazia uma menção aos trabalhos da Lygia Clark, que eram manipuláveis. Então ele tinha um sensor, a hora que o corpo se aproxima, ele para de se mexer, você conectava mais uma peça nele, saía, ele voltava a se mexer. Então, um pouco uma escultura mutante e que podia ser completada, né? O trabalho lá de São Carlos, que nasce e aqui a gente já está nos processos sociais, né? Essa ideia da ideia de interatividade e tudo mais. Esse é um trabalho que nasce de um workshop feito num CDHU para pensar a produção de um pavilhão comunitário lá, né? Que não chegou a ser completado, e tem esse modelo em escala, e tem essa escala aqui, chegou a ser feito um modelo na escala 1:5, mas depois não houve mais financiamento para finalizá-lo lá no CDHU. Esse é um trabalho da FAO, a USP aqui em São Paulo, é um protótipo para situações de emergência. Esse é um container, e aí tinha um modelo todo aqui, que você podia ver o funcionamento dele a partir de computação física. E o que acontece? É um módulo de emergência para situações de desastre, não é um módulo de higiene, tá? É um grupo da FAO que tem trabalhado nessa linha de arquiteturas efêmeras. Esse é um outro trabalho na linha desses processos sociais, do Alex Garcia, feito aqui na periferia de Guarulhos. Ele tem trabalhado com crianças a partir da inclusão digital, pensando workshops de design, usando um software super simples chamado Sketchair, que a criança faz o sketch de um perfil, né? E aí então o software ele ajuda a fazer a parte estrutural, e você corta isso numa cortadora de papel cartão e a criança monta, né? Isso faz parte de uma rede de laboratórios, de projetos dessa linha, chamado Fab Lab Kids, né? Aqui na América Latina. E aí tem trabalhos e dinâmicas. E, por fim, um trabalho chamado Floating Fab, que é feito na Amazônia peruana. Tem um pessoal lá muito interessado em pensar um laboratório que suba o rio Amazonas, né, do lado peruano, articulando novas tecnologias com tecnologias que são locais, pensando nos desafios locais e a superação desses desafios a partir de outras perspectivas, né? Então, aqui tem alguns exemplos, né, de possibilidade de construção na água e tal, né, e alguns protótipos que eles estão fazendo. Quer dizer, ainda um tanto bem experimental, mas interessou então para a gente fazer esse mapeamento da região. Aqui estão os laboratórios participantes. Não é à toa que a maior parte deles está no Brasil, a gente pode discutir isso depois, tem uma proeminência aqui. A gente passou por um boom econômico num período que fez com que as universidades pudessem se equipar, o que é completamente diferente da nossa realidade atual. O Chile é um país muito desenvolvido, né, nesse sentido, e continua, né? Eles têm um investimento, a maior parte das universidades ainda tem um debate agora sobre ensino público e ensino privado, mas algumas
universidades privadas de ponta, elas têm investido nessa área como um diferencial na região, né? Bom, e aqui a gente encontra depois no catálogo as informações de sites, qual é o coordenador, o staff e as linhas de trabalho de cada laboratório, né? Vocês podem ver isso depois. Alguns diagramas de correlação da informação que quais são os usos e aplicações dessas tecnologias de cada laboratório. E também uma timeline aqui, quando é que os laboratórios vão aparecendo, né? A gente vê aqui um boom a partir dos anos 2010 até hoje. E aí fechamos. Essa é a equipe do trabalho. E é isso. Então, eu acho que é um campo que está surgindo, tem novos desafios aparecendo nessa área. Então, como incorporar isso não só no ensino, mas também no pensamento e também na produção da arquitetura. É um campo que está aí ainda em discussão e vai estar, acho, por muito tempo.